E na edição do Jornal do Vale de hoje, nós estamos recebendo uma grande profissional formada há 37 anos em farmácia bioquímica. Nós estamos falando da Rivânia Gani, ela que é dona dos laboratórios Rivânia Gani, espalhados por toda a nossa região. Seja muito bem-vinda, Rivânia. Muito obrigada, Matheus. Obrigada à equipe da TV Três Fronteiras pela oportunidade de podermos falar um pouquinho aqui sobre saúde, prevenção à saúde, né? E hoje nós vamos falar sobre uma doença que está agravando e está pegando muita gente, né? Nós temos tendo muitos casos aí de pneumonia, infelizmente. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso, falar sobre os cuidados, falar sobre o que é a doença e também falar sobre a vacina, né? Prevenção. Então, doutora Rivânia, fala pra gente o que é essa doença. Então, a pneumonia é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, e essa bactéria, esse patógeno, é um micro-organismo que possui diversos sorotipos na cápsula, no invólucro desse micro-organismo. E aí ele tem diversos antígenos que podem causar, né, a doença pneumocócica. E ela pode matar? É uma doença grave, é uma doença que provoca infecção nos pulmões, né, e é onde a parte respiratória fica gravemente comprometida, e é um tratamento doloroso, longo, né, oneroso, porque são antibióticos, né, mais fortes, a pessoa precisa ficar acamada às vezes, né, e se é uma criança você tem uma preocupação maior, se é um idoso, que é a faixa etária que mais acomete essa doença, né? E então, no caso, a faixa etária que mais nós devemos ter preocupações são as crianças, né? Por quê? Isso. Por que afeta mais as crianças? O que acontece? A criança abaixo de 5, abaixo de 4 anos e o adulto já idoso, acima dos 50, 60 anos, eles têm, as pessoas têm um sistema imunológico mais frágil. Então, o sistema de defesa do organismo é mais frágil. Então, com essa baixa imunidade da criança e do idoso, a doença, todas as doenças, aliás, acometem mais essa faixa etária. E aí, é uma doença respiratória mais grave, é mais importante ainda nessa idade, né? E por isso a gente precisa cuidar, né? Nós vamos falar aqui da prevenção para a criança e para o adulto. Nós temos muitos conhecimentos populares, né? Passados pelos nossos ancestrais, nossas avós. Fala, menino, coloca a blusa, coloca o chinelo, você vai ficar doente, pode pegar uma pneumonia. Mas, cientificamente falando, quais são os cuidados que nós devemos ter? Pois é, a pneumonia especificamente, ela está muito associada, além da baixa imunidade, né, que faz com que o organismo não tenha as mesmas reações de um adulto normal, rígido, está muito associada à poluição. Poluição do ar, poluição doméstica. Por exemplo, nós estamos num país, né, ainda em desenvolvimento, para não falar subdesenvolvido, né, onde nós temos, infelizmente, uma população muito carente e que carece, às vezes, de uma condição ambiental adequada. Então, você tem, às vezes, residências, casas simples que usam combustíveis para iluminação, fogão a lenha, às vezes uma casinha abafada, com pouca ventilação. Então, eles falam isso, uma poluição doméstica, né? Mesmo poeira, né? Uma falta de cuidado. E a poluição do ar nos grandes centros, né, onde existem indústrias, fábricas, e do carro principalmente, né, a poluição provocada pelos combustíveis fósseis nos veículos, ela é uma das causas importantes. Associadas com uma baixa imunidade, né, uma fragilidade na saúde, as pessoas portadores de doenças crônicas são pessoas mais debilitadas que estão mais suscetíveis a isso. Voltando
ensinamento dos antigos, né? É mais associado a isso mesmo. Eu acho que a criança ficou descalço e pegou um vento, e assim, é a baixa imunidade. Todo dito popular, ele tem um pouquinho de ciência por trás, né? Mas não que isso causa uma pneumonia, de jeito nenhum. A criança pode andar descalço, pode brincar na chuva, né? Mas assim, não é isso. Mas é uma associação de vários fatores que podem chegar a isso. No caso, aquelas pessoas que têm o hábito de ficar muito dentro de um estabelecimento, um escritório, um quarto, com ar-condicionado, com umidade, essas pessoas estão mais propensas a pegar doença? Pode estar sim, porque os equipamentos de ar-condicionado, a gente sabe que precisam de manutenção, limpeza dos filtros, porque o filtro do ar-condicionado, ele retém, né, partículas que podem conter vírus, bactérias que vêm da rua, vêm das pessoas. Então, um ambiente muito fechado o tempo todo, sem uma manutenção adequada, sem uma ventilação externa eventual, né, de vez em quando, ela pode sim ser uma causadora, principalmente aquelas pessoas já suscetíveis, aquelas pessoas que já têm uma doença crônica, por exemplo, asma. A criança é muito comum, né? Uma doença comum na criança, a asma, e no idoso, né? Uma doença às vezes, né, mais debilitante, e aí as pessoas ficam mais suscetíveis de adquirir uma doença dessa. Então vamos falar de vacinas, né? Falar de prevenção. Com certeza. Quais são as reações que a vacina causa no corpo da pessoa e por que ela é tão importante? Olha, tem dois impactos aí na vacina, né? Um impacto negativo é muito pequeno, que assim, reações que podem causar para a criança ou adulto, o idoso que tome a vacina. Reação local, dor local no braço, na perninha se for criança, bebê, uma febre baixa, e essas reações são para qualquer tipo de vacina. Qualquer tipo de vacina provoca esse tipo de reação, tanto local quanto sistêmica, porém é muito leve e é incomparavelmente diferente da reação positiva, o impacto positivo que a vacina traz. E aí o impacto positivo é justamente a prevenção, porque você, ao vacinar, você faz com que seu organismo produza a defesa adequada, né, direcionada para aquela bactéria, para aquele patógeno, né, que é o micro-organismo que causa a pneumonia. Então, está mais do que provado, existem estudos científicos e milhares de pessoas já foram vacinadas, de bebê ao idoso. É a mesma vacina, uma vacina muito bem tolerada, e está disponível aí, tanto na rede pública quanto na rede particular. Inclusive, esse trabalho preventivo, ele poderia servir para descongestionar nosso sistema de saúde, né? Que às vezes... Demais. Isso mesmo, porque a doença, ela é muito mais cara do que a vacina, né? Então, assim, às vezes a gente que tem a vacina particular lá, fala, nossa, mas é cara uma dose de vacina. Mas ela é muito mais barata do que você ter a doença e ter que tratar. Além de todo o sofrimento físico, né? E o risco até, porque é uma doença que pode se agravar, dependendo em quem pegar, você tem uma despesa imensa além do sofrimento. Então, é uma doença. E para o serviço público também. Isso tem estudo, isso é muito bem estudado pelo Ministério da Saúde, de que a prevenção é mais barato do que deixar as pessoas adoecerem e depois tratar. Certamente. No caso, qual é o momento certo da pessoa estar lá procurando um laboratório ou um sistema de saúde para estar vacinando? Existe uma idade correta ou não tem? Tem isso, tem sim. Inicialmente são os bebês. A criança, com 2 meses, já pega a primeira dose da vacina contra a pneumonia. O sistema público faz isso com muita eficiência, disponibilizando uma vacina, que é a Prevenar 10, que é uma vacina pneumocócica que pega 10 sorotipos contra a pneumonia, e o bebê é vacinado aos 2 e aos 4 meses, e depois tem uma dose de reforço após 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam, além dessas 3 doses que as crianças
tem disponibilizado na rede pública a dose no 6º mês, que ela era disponível até 2016 pela rede pública. E depois eles fizeram uns estudos e resolveram abolir essa de 6 meses, também tem uma parte aí de economia, mas as sociedades, as entidades científicas recomendam sim a vacinação do 6º mês do bebê, e a gente tem essa vacina lá e podemos aplicar, inclusive sem receita médica. Se ela vacinou 2 e 4 meses na rede pública, pode procurar o laboratório e a gente aplica na de 6 meses. Com o humano, faz a mesma coisa, ou aplica na rede pública ou aplica na privada. Qual que é a diferença da vacina? A vacina na rede privada, né, como o laboratório Rivanegana disponibiliza, é uma vacina mais ampla. Elas são 13 sorotipos e não só 10. Então, é a Prevenar 13, ou pneumocócica 13. Então, ela além de poder fazer uma dose complementar, ela pega uma amplitude maior, né? E aí, com certeza, uma eficácia maior, né? Infelizmente, nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista. Mas excelente. Mas foi um bate-papo muito gostoso e com certeza muito relevante aí para as pessoas. Se a senhora quiser fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para o público. Eu acho que é isso. Procurem, né, o serviço de saúde. O laboratório Rivanegana disponibiliza para as crianças como reforço ou como opção de já vacinar desde o início uma vacina mais completa. Os idosos na rede pública não tem disponível para todos e a gente tem essa vacina pneumocócica 13, né, a Prevenar 13, para todas as pessoas acima de 50 anos. E os jovens ou a criança a partir do 4º ano, do 5º ano, que não tem mais aquelas vacinas, e até 49 anos, se tiver doença, qualquer tipo de doença crônica, o médico pode solicitar a vacina e a gente realiza essa vacina contra a pneumonia. Tá? Então, nós conversamos aqui. Muito obrigado, doutora Muito obrigada Rivânia. A você pela oportunidade. Doutora Rivânia, ela atua aqui no município de Nanuque há 33 anos, né? Então, foi uma grande honra para nós recebê-la. Muito prazer. Você pode acompanhar a nossa programação da TV Três Fronteiras aqui no canal 7 da TV Aberta, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição.